Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre como aumentar o quórum nas assembleias. O síndico, o corpo diretivo, prepara uma assembleia, seja ela virtual, seja ela presencial ou seja ela híbrida, com todo carinho, assuntos muito importantes e muitas vezes a participação é baixa. Quanto maior a participação, melhor é, porque mais democráticos são as decisões. Antes de apresentar os nossos convidados, não deixe de seguir o nosso canal, acione o sininho e fique sempre antenado com as principais informações do segmento condominial. Hoje, junho de 2021, você pode estar mais para frente, porque os programas ficam na programação eternamente ou perto disso. Nós chegamos em 3 milhões de visualizações, é um número muito expressivo e em breve caminharemos para os 100 mil inscritos, que é o nosso objetivo. Temos 2 convidados especiais, o Renato Retz e o Frederico Barra, que são 2 síndicos sócios, 2 síndicos que estão caminhando muito bem aqui no estado de São Paulo, já obtendo sucesso, 2 síndicos 5 estrelas. Renato, prazer ter você aqui com a gente. Ricardo, é sempre um prazer estar aqui. Já me sinto em casa, é muito bom poder fazer parte desse grupo para a gente passar informações importantes para o nosso mercado. Eu que agradeço e sempre participação muito valiosa. Frederico, da mesma forma, prazer ter você aqui, Frederico. Ricardo, é um prazer, é todo meu. Um programa como esse é muito bom para que a gente possa expor o que é correto, como fazer de forma correta, fazer com que os síndicos eles tenham as melhores informações possíveis. Faremos isso junto hoje, Frederico. Como começar com o nosso assunto, com a nossa pauta do dia, né, Renato? A gente tem o síndico normalmente, o corpo diretivo prepara a assembleia com tanto carinho, pensando em trazer levantar os assuntos mais importantes e chegar às soluções e às escolhas por parte do condômino. E muitas vezes o quórum é baixíssimo e isso já começa com uma frustração por parte do síndico. Primeiro, queria que a gente, antes de entrar no como aumentar o quórum, falasse um pouco dessa preparação da pré-assembleia, né? Então, essa preparação é muito importante, porque assim, você tem algumas coisas que devem ser feitas no pré-assembleia. Os tópicos, as pautas dessa assembleia. Você tem que ter em mente que se você for com uma pauta gigantesca, o pessoal não vai. Tenha sempre uma pauta até no máximo de 5 a 6. Se puder manter um pouquinho menos, é excelente. E assuntos relevantes e de importância. Se você puder colocar assuntos polêmicos entre assuntos mais leves, você vai atrair mais gente. Então, por exemplo, sorteio de garagem, parte que vai alterar a convivência no dia a dia do condomínio, regras de conduta. Esses são assuntos que atraem, que trazem muita gente para a assembleia. Muita gente que eu converso fala, eu não vou descer para a assembleia porque aqui no meu condomínio as assembleias duram 4 horas, por exemplo. E aí eu acho que um dos papéis do síndico é fazer uma assembleia atrativa, né? Sim. Da mesma forma que nós empresários temos que ter, por exemplo, na Gabriel, tem que ter um curso bom, mas um curso que seja atrativo. Então, por exemplo, o ideal do curso de síndico é que seja em 90 horas, na minha opinião. Mas não é tão vendável 90 horas. Então, o que eu fiz? Eu dividi o curso em 3, né, de 30 horas, aonde ele tem menos tempo para fazer o módulo 1, aí vai fazendo 1, 2, 3, então está dividido. E o investimento financeiro também é dividido. Então, é uma coisa que eu tornei comercial e não perdi a essência. Estou trazendo esse exemplo, Frederico, para expor para vocês, que eu acredito ser similar a isso. A gente não pode perder a essência, o importante e o objetivo da assembleia, mas ela também tem que ser, entre aspas, comercial e atrativa para o condômino descer, né? Então, Ricardo, eu acho que a assembleia ela tem que ser prazerosa para o condômino. Eu acho que uma forma de você fazer ela ser prazerosa, como o Renato comentou, é deixar ela curta, não deixar muito longo, fazer com que os assuntos sejam resolvidos de forma rápida. E fazer, acho que uma forma interessante é fazer com que os condôminos participem, né? Traga a participação do condômino nas suas opiniões,
do tipo, o que vocês já acham que a gente pode fazer? Essa gestão participativa, ela é muito importante, porque o condômino não só na assembleia, né? E justamente. No dia a dia. No dia a dia, porque o condômino se sente importante. Então, o papel do síndico, ele olha, o que você quer falar, o que vocês acham que a gente deve falar? Fazer isso, isso e isso. Bom, isso a gente não pode agora, porque não tem dinheiro, mas vamos deixar para o futuro, vamos planejar. Ou isso a gente pode fazer dessa forma, ou não pode porque a lei não permite, enfim. O papel do síndico nessa gestão é isso, tentar deixar a assembleia curta e fazer com que seja interessante. Desculpa te interromper, eu acho que o primeiro ponto, vamos tentar colocar pontos aqui na minha cabeça, acho que é uma ideia que você, síndico e gestor condominial, acho que é interessante a gente apresentar dessa forma. Acho que o primeiro ponto é inserir então a cultura da assembleia curta, né? Sim. Curta que eu digo 1 hora, 40 minutos, depende do tema, 1h30 que seja, mas que não passe muito disso. Talvez no máximo 2. Porque se o cara saber que toda vez ele descer lá e tiver que ficar até meia-noite, meia-noite e meia, provavelmente você vai perder o quórum. Então a gente já pode começar por aí, inserir a cultura de assembleias curtas. E aí uma dica que acho que o Renato já começou a falar, e você também disse na questão de gestão participativa, é fazer aquele pré-assembleia, né? Discutir assuntos que são mais polêmicos antes, né, Renato? Para não chegar na assembleia e ali todo mundo colocar a sua opinião e entrar em detalhes. Um exemplo clássico é a assembleia de prestação de contas, que você é obrigado a fazer pelo Código Civil uma vez por ano. Lembrando que a gente tem que prestar contas para os condôminos sempre que requisitados. Não apenas essa única vez por ano. Sim. E muito síndico acaba esquecendo esse detalhe. E aí, eu já vou te acrescentar, e aí já vale que a pasta de prestação de contas, hoje de maneira virtual, no meu entendimento, é o ideal. O síndico, os condôminos podem acessar via aplicativo, a maioria muitas administradoras têm, ou via site, ou via um PDF que recebe. Então isso já é uma bela prestação de contas, que não é obrigatória, né, Renato? Mas é usual e indicada para todos. Totalmente. Com essa prestação mensal, você não só passa transparência, mas você mantém todos os condôminos não só atualizados, mas já interligados, já participando da sua gestão. E a pré-assembleia, coisas para a gente fazer, por exemplo, se for essa assembleia de prestação de contas, separa aí 15 dias, 10 dias antes no condomínio, passa para eles horários que você vai ficar lá, disponível para essa conversa, para realmente explicar um pouco do que é a prestação, como ela foi feita e no que foi gasto e por que foi gasto. Você passando essa pré-explanação, no dia da assembleia é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. As dúvidas vão ser menores, mesmo porque, por mais que a gente queira explicar o que é uma prestação de contas de 1 ano, não cabe em meia hora. E aí já trazendo o Frederico para a conversa, e o Renato colocou muito bem, Frederico, e aí eu vou trazer um segundo item, se vocês concordarem, obviamente, que é a questão que a Assembleia ela é muito mais para o ato legal, né? Sim. Ela não é uma Assembleia onde você vai sentar ali, como muitos pensam, e destrinchar a prestação de contas. Pode ser feito isso? Pode, mas vai ser um trabalho absurdo. Então, você fazer isso mensalmente e você preparar ali 15, 20 dias, 2, 3 dias de disposição para explicar. E aí isso ser antes, porque se você tiver que tirar a dúvida de cada um, abrir cada detalhe, essa assembleia vai durar 8 horas e não 4 horas. Então, colocar na cabeça dos nossos condôminos que a Assembleia é para cumprir um ritual e para você colocar a sua votação. Sim ou não, no A, B ou C. Eu acho que isso é importante, né? Esse segundo item, né, Frederico, de entender, explicar para todos e colocar a cultura que é para seguir o rito legal e não para entrar a fundo em todos os temas. Como você bem colocou agora, Ricardo, a Assembleia é só para cumprir o que está no Código Civil, nas leis, né? Na Convenção do Condomínio. Então, por que não fazer com que as dúvidas sejam sanadas antes da Assembleia? Porque você sanando as dúvidas antes da Assembleia dos condôminos, você acaba encurtando a Assembleia, deixando ela mais curta. Aí você apresenta, e aí, condôminos, vocês concordam? Concordamos, não concordamos? Não sei, estou com ainda dúvida nisso. Aí sim, você tira uma pequena dúvida aqui, uma pequena dúvida ali. O benefício, você deixa mais curta a Assembleia, mais rápida,
E aí os condôminos, a chance de você aumentar o quórum nas assembleias é muito maior do que se você deixar para explicar tudo e tirar sempre as dúvidas no dia da assembleia. Renato, a gente tem alguns síndicos que se preocupam muito com o conforto. Então, a cadeira que vai ser sentada, o ambiente que vai ser essa assembleia. Tem alguns condomínios que é impossível, que não tem muito o que fazer, que tem que ser feito na garagem porque não tem onde ser feito. E aí são 500 pessoas, tem que ser cadeira de plástico, você não vai alugar cadeiras como essa porque vai custar 100 mil reais uma assembleia e aí fica um pouco mais limitado. Mas tem muito síndico que também se preocupa com um local com ar-condicionado. Eu acho que é importante, né, que as pessoas também se sintam confortáveis, porque o cara chegar e falar, puta, eu vou ficar lá na garagem, com o carro entrando, com fumaça, sentado num lugar ruim. Acho que essa é uma preocupação interessante para aumentar o quórum também. É uma preocupação muito interessante e, assim, eu sempre tenho essa preocupação, mas eu vou um pouquinho além, porque o conforto deles é primordial, senão realmente eles não vão descer. Agora, o que a gente tem que ver, foi o que você bem expôs, você vai ter condomínios e condomínios. Você tem aí condomínios com 1.500 apartamentos, e aí realmente você, quando desce todo mundo, se descer 1.000 pessoas, não tem espaço físico, você precisaria de um estádio de futebol. Sim. Agora, condomínios menores, coisas interessantes. Alguma bebida, gostei disso, mas eu quero que você fale isso no segundo bloco. O que a gente pode trazer de atração, entre aspas, e não é tão entre aspas, porque outro dia um síndico veio conversar comigo que ele queria levar pequenas peças teatrais para uma assembleia. Queria entender a opinião de vocês, o limite disso. Ele falou já de bebidas, ele ia falar de outras coisas, por isso que eu interrompi, eu dei uma de João Kleber, para. E a gente vai falar isso no segundo bloco. Você que está nos assistindo, primeiro, não deixe de curtir o nosso programa, de comentar, de compartilhar. Informação de qualidade faz o mercado melhor. Vem com a gente nisso e na sexta-feira terá a resposta do Renato e mais dicas para vocês para a gente fazer uma assembleia com mais participação dos condôminos, maior quórum. Então, até sexta-feira.